Paulo começa a perseguir a igreja. E a palavra do Senhor fala, aleluia, que a igreja começou a crescer dia após dia. E agora de repente, Paulo ficou tão furioso. E os sacerdotes e religiosos daquela época, que nos diz a Bíblia Sagrada que o imperador daquela época, que dominava aquela cidade, pegou uma carta, aleluia, e chamou Paulo, e disse: Paulo, está aqui a carta. Esta carta é um decreto. Esse decreto tu pode, aleluia, entrar em qualquer sinagoga, qualquer casa, aonde tiver um grupo de pessoas reunido, falando de Jesus, entra com os teus soldados, aleluias, bota para correr, cala a boca deles, pode prender eles, jogar dentro da prisão, mas eu quero que tu barre este povo que falar de Jesus Cristo. Meu Deus, irmãos, o diabo sempre se levantou contra a igreja, o diabo sempre se levantou contra aqueles que professam a nossa fé, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus te levantou como instrumento desta última hora. É a última hora da igreja, o arrebatamento está aí, as portas, mas não te levante, aleluia, com intimidade, com tristeza, com medo de fazer a obra de Deus, mas faça o que Deus manda, porque Deus é contigo e tem uma grande obra. Louvado seja Deus. Paulo descobre que os seguidores de Jesus estavam na cidade, indo em direção pela cidade de Damasco. Paulo pega aquela carta e ele sai juntamente com os seus soldados para prender os seguidores de Jesus. E Paulo indo ali para prender os seguidores de Jesus, para surpresa dele, a Bíblia fala, aleluia, que quando ele vai atravessando aquela cidade, aleluia, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus veio que como uma luz resplandecente, aleluia, se revelando para Paulo. E Paulo, ele caiu do cavalo, a Bíblia fala que ele caiu, e ele caiu do cavalo em terra. E quando ele caiu em terra do cavalo, a palavra do Senhor fala que Paulo na mesma hora ficou cego, aleluia. E a palavra do Senhor diz que naquele momento Paulo ouviu uma voz, que era a voz do próprio Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando Paulo ouve esta voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo na mesma hora ele entendeu que era Jesus, aleluias. E ele diz: fala, Senhor, aleluias, quem é que está falando? E aí ele diz: olha, o Senhor Jesus disse: olha, é Jesus aquele que tu persegues, que está falando contigo. E aí a Bíblia fala que, aleluia, Deus falou com Paulo, para ser mais breve na mensagem, e diz assim: olha, Paulo, eis que eu tenho te escolhido, eis que eu tenho um propósito contigo, eis que eu tenho um plano contigo, eu tenho um propósito e um objetivo com a tua vida. É por isso que eu me revelei para ti aqui na estrada de Damasco, aleluia, para que tu saiba que eu sou Jesus e que te escolhi e que te levantarei para uma grande obra entre gentios, aleluia, e por toda a terra. Glória a Deus. Meu Deus, a palavra de Deus fala que Paulo se levanta naquela mesma hora, os soldados assustados porque não viram aquele momento em que Paulo caiu, aleluia, por terra cego. E aí a Bíblia fala que Paulo chama os seus soldados e disse assim: olha, me leve até a casa de um homem chamado Ananias, que aquele homem chamado Ananias vai orar por mim e eu vou voltar a enxergar. A palavra de Deus fala que o soldado pega Paulo e leva até a casa de Ananias. Mas o que eu acho lindo, irmãos, do trabalhar de Deus, é que antes que Paulo chegasse na casa de Ananias, o Espírito Santo se revela para Ananias e diz assim: Ananias, meu filho, meu servo, eis que Paulo de Tarso, aquele que era perseguidor da igreja, ele está vindo aqui na tua casa. E não te preocupa, não temas, não fique com medo, ore por ele, impõe as mãos sobre a cabeça dele, que ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser levantado como vaso escolhido para fazer a minha obra. Glória a Deus. A Bíblia fala que Ananias fica despreocupado, e lá vai Paulo, chega na sua casa, bate na porta. Ananias abre a porta, Paulo entra com o seu soldado, e aí a Bíblia fala que Paulo diz: olha, Ananias, Jesus apareceu para mim na estrada de Damasco, e eu vim aqui porque ele disse que tem uma obra para realizar na minha vida, através da tua vida. A palavra de Deus fala que Ananias olha para Paulo e diz assim: olha, Paulo, quero te dizer uma coisa, é verdade, Deus falou comigo
o Espírito Santo falou comigo, antes que tu entrasse aqui na minha casa, que tu é um vaso escolhido, que Deus tem um plano na tua vida, que Ele vai te levantar com mão forte, para sacudir as nações, para sacudir as cidades, e para expulsar o reino das trevas, e ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu penso, irmãos? Foi isso que Deus fez com a minha vida e com a tua vida. Nós estávamos perdidos no mundo, distanciados. Alguns estavam na cachaça, na droga, na perdição. Aleluia, ninguém dava um centavo para mim e para você. Mas Jesus chegou, mudou a minha vida, perdoou nosso pecado, colocou nosso nome no livro da vida e nos deu dons espirituais para nós ganhar almas para Jesus. Glória ao nome de Jesus. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Você é um vaso escolhido para Deus. Aleluias. A Bíblia fala que naquele momento Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo e diz assim: Paulo, meu irmão em Cristo, aleluia, seja cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo momento a Bíblia fala que algo como que escama caiu dos olhos de Paulo, e Paulo voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia fala que a partir dali em diante ele começou a pregar em Éfeso, em Corinto, ele começou a pregar na Frígia, em Macedônia, ele pregou em várias cidades, aleluia, do continente europeu. Ele pregou em várias terras, várias cidades, várias casas, várias sinagogas. A palavra de Deus fala que Paulo escreveu 13 a 14 cartas do Novo Testamento. Depois de Jesus, Paulo foi o melhor missionário que existiu. Glória a Deus. Ganhou milhões de almas para Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus escolheu ele, Deus escolheu ele, e Deus também está te falando isso desta noite. Eis que eu tenho te escolhido desde o ventre da tua mãe para uma grande obra nesta terra, e eu vou te capacitar, e o meu nome vai ser glorificado. Glória a Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Talvez você não entenda,